Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Ei, vamos juntos, vamos seguir, certo? Vamos continuar falando sobre a acentuação gráfica, um assunto muito, mas muito importante, certo? Um assunto aí presente no seu edital, um assunto que se não estará presente na sua prova, certo? E eu preciso que você domine, eu preciso que você gabarite, eu preciso que você veja a questão lá de acentuação gráfica e que você vibre como se fosse um gol, tá? Então vem comigo, vamos! Certo? Falamos já sobre regra de monossílabas, falamos sobre regra de oxítonas, falamos sobre a oposição que há entre oxítona e paroxítona. Inclusive, mesmo sem falar das regras das paroxítonas, você já sabe, certo? Você já sabe quando uma paroxítona deve ser acentuada, beleza? Mas, todavia, beleza? Eu vou passar para você as regras, tá? Professor, quais são as terminações? Quando é que eu vou acentuar as paroxítonas? É aqui, é agora. Seja muito bem-vindo. Ei, seja muito bem-vinda a essa aula de língua portuguesa, certo? Vamos continuar a acentuação gráfica, mais 2 aulas e nós vamos fechar esse conteúdo com tudo, tá? Com tudo. Regras, pontos, aquelas regras especiais que eu preciso que vocês fiquem atentos. Eu vou falar tudo para vocês aqui nessas 4 aulas de acentuação gráfica e, claro, com questões. Vem comigo, vamos juntos, vamos aqui, paroxítonais. É hora de falar da maioria, porque a maioria das palavras da língua portuguesa, aqui, ó, né, paroxítonas. A maioria das palavras da língua portuguesa são palavras paroxítonas. Aí veja quais são as regras, quando é que você vai acentuar as paroxítonas. Levam acento as paroxítonas terminadas em i, is, us, seguido ou não de S, uns, o, seguido ou não de S, PS, ditongo, roxinol, o que, professor? Isso mesmo. I, is, us, uns, o, os, PS, ditongo, roxinol. I, is, us, uns, o, PS, ditongo, roxinol. I, is, us, uns, o, os, PS, ditongo, roxinol. Isso. E aí, todas as paroxítonas que tiverem essas terminações, você fará, né, colocará um acento gráfico. Seja ele, se for um som aberto, agudo, e se for um som fechado, circunflexo. Perfeito? Vem comigo, ó. Vou colocar um exemplo de cada aqui, beleza? E depois eu vou chamar a sua atenção para essas 2 últimas regras aqui, ó. Ditongo, roxinol. Ditongo, roxinol. Vem comigo e veja. Antes de beber uma água aqui, certo? Veja o seguinte, ó. Olha só, veja. Paroxítona terminada com a letra I. Exemplo, táxi. Táxi, 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 táxi. Opa, táxi é uma paroxítona. É uma paroxítona que termina com a letra I. Por isso deve ser acentuada. Paroxítona terminada com is. Íris, 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 íris. Íris. Opa, íris é uma paroxítona terminada com a letra I. Por isso deve ser acentuada. Paroxítona terminada com us. Bônus, 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 bônus. Opa, é uma paroxítona terminada com us, por isso deve ser acentuado. Paroxítona terminada com imã, 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 imã. É uma paroxítona terminada com por isso deve ser acentuada. Paroxítona terminada com órgão, 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 órgão. É uma paroxítona terminada com por isso deve ser acentuada. E você já sabe que o S, ele não fede, nem cheira, viu? O S, ele não fede, nem cheira. Beleza? Nem cheira. Vem comigo lá, vamos continuar. Veja. Paroxítona terminada com álbum, 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 álbum. O álbum é uma paroxítona terminada com por isso deve ser acentuada, beleza?
Lembrando, né? Álbuns é a mesma coisa, porque o S, ele não fede nem cheira, beleza? Paroxítona terminada com próton. É uma paroxítona terminada com, beleza? Paroxítona terminada com PS. Aqui eu não vou escrever, eu vou te mostrar. Veja. Diga. Venha. Hoje eu malhei bíceps, né? Hoje eu malhei tríceps. Você percebeu? Tá percebendo aí? Certo? Hoje eu malhei bíceps. Hoje eu malhei tríceps. Certo? Nessa câmera aqui eu fico até mais forte, né, mãe? Olha aí. Câmera mentirosa. Olha aí. Certo? Isso aí, você tá vendo forte aí? Isso é efeito, tá? Isso aqui é efeito, né? Eu sou mais forte do que isso que tá vendo aí, certo? Então veja, paroxítona terminada com PS, B, C, PIS. Opa! É uma paroxítona terminada. Professor, e tríceps também. E quadríceps também. E aí, paroxítona terminada com PS. Deve ser acentuado. Então perceba isso. Quando as paroxítonas, aqui estão as regras para você acentuar as palavras paroxítonas. É claro, você vai se lembrar da regrinha anterior, né? Oxítona é contrária à paroxítona, certo? Dá para você matar qualquer questão pensando nisso. Mas você vai anotar tudo. Já pegou seu caderno? Pegue seu caderno, anote. Anote tudo. Tudo. Anote tudo, policial. Futuro policial, anote tudo. Eu sei que você é policial, tá sonhando já. Então, anote tudo. Anote tudo. Anote tudo, tá? Anote tudo, viu? Não perca nada. Beleza? Aí vem comigo, vem comigo. Veja. Vê o seguinte. Quero chamar a sua atenção, eu quero chamar a sua atenção para essas duas últimas regras, tá? Primeiro, eu vou falar sobre os paroxítonos terminados com as consoantes da palavra roxinol. Eu vou apagar tudo isso aqui. Eu vou deixar o espaço agora, já tá aqui, tá gravado, você dá pausa, copia, beleza? Eu vou apagar tudo isso aqui agora, eu vou apagar tudo, apaguei tudo, certo? A regra é a seguinte, ó, eu coloquei roxinol, mas antes de falar a regra, deixa eu te fazer uma pergunta de concurso. Por acaso você sabe o que é um roxinol? Sabe ou não sabe? Sabe, eu sei que você sabe, não é um passarinho, não é um pássaro pequeno. Certo? Então vê o seguinte, tá? Levam acento todas as paroxítonas terminadas com as consoantes da palavra roxinol. Ei! Levam acento todas as paroxítonas terminadas com as consoantes da palavra roxinol. Ei! Levam acento todas as paroxítonas terminadas com as consoantes da palavra roxinol. Então, se a palavra é uma paroxítona e termina com a consoante da palavra roxinol, quais são as consoantes? Tá aqui, ó. R, X, N, L. R, X, N, L. Opa, é paroxítona e termina com roxinol, deve ser acentuada. Quer ver? Veja, eu tenho uma palavra caráter. Opa, paroxítona terminada com R de roxinol, deve ser acentuada. Eu tenho uma palavra tórax. Opa, é uma paroxítona terminada com X da palavra roxinol, certo? Eu tenho a palavra próton, né? Próton, que eu coloquei lá mesma. Próton é uma paroxítona terminada com N da palavra roxinol. Beleza? Veja, eu tenho saudável. É uma paroxítona terminada com L da palavra roxinol. Levam acento todos os paroxítonos terminados com as consoantes da palavra roxinol. Não se esqueça disso. Beleza? Não se esqueça disso. Todos os paroxítonos, eu disse todos que são paroxítonos e terminam com as consoantes da palavra roxinol, deve ser acentuado. Aí eu vou apagar tudo isso para dizer o seguinte para você, tá? Veja isso aqui, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Eu não vou... Agora eu vou falar só de paroxítona, mas eu vou voltar a falar sobre os paroxítonos terminados em ditongo,
tá? Porque tem uma coisa que você precisa saber, certo? Você que quer gabaritar, tem uma coisa que você precisa saber, é o seguinte: a gramática diz que levam acento todos os paroxítonos terminados em ditongo. Senhores, isso aqui não cai, tá? Peraí que eu vou falar um negócio pra você, ó. Vou falar um negócio pra você aqui, tá? Vou falar um negócio pra você aqui, peraí. Ó. Isso aqui não cai, não cai isso aqui. Paroxítono terminado em ditongo não cai, despenca. Certo? Não vem andando, não. Ele vem correndo, certo? E vou usar um pleonasmo. Vem correndo rápido, né? Um pleonasmo. Vem correndo rápido. Então, ó. Você não vai ver, né? Você não vai ver uma prova que tem uma questão de acentuação gráfica e não tem lá uma alternativa que tem uma paroxítona terminada em ditongo. Todas vão ter. 99% das questões que apresentam situação gráfica tem lá, ó, paroxítona terminada em ditongo. Vou dizer mais. Geralmente, ó, não estou dizendo que sempre. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, a resposta passa por ela ali. Uma paroxítona terminada em ditongo. Opa, é uma paroxítona terminada em ditongo. Opa, paroxítona terminada em ditongo. Opa, paroxítona acidental ou eventual. Opa, falei demais. Vou falar isso depois. Então veja o seguinte: levam acentos paroxítonos terminados em ditongo. Quando a palavra for paroxítona e terminar em ditongo, deve ser acentuada. Professor, exemplo é você, seu polícia. Ô, polícia! É uma paroxítona terminada em ditongo, ó. Aqui, como paroxítona, eu separo assim, ó. Polícia é uma palavra paroxítona que termina em ditongo. Estou falando dela como paroxítona, mas eu vou voltar na próxima aula, certo? A falar sobre isso aqui, sobre os paroxítonos terminados em ditongo, porque tem uma coisa que você precisa saber, certo? Opa, eu tenho a palavra história. Vou separar as sílabas. Vou separar como um paroxítona terminado em ditongo. Então veja, é uma paroxítona terminada em ditongo. Levam acento todos os, eu disse todos os paroxítonos terminados em ditongo. Todos os paroxítonos terminados em ditongo devem ser acentuados. Todos os paroxítonos terminados em ditongo. Tá? Eu tenho aqui a palavra água. Bebeu água? Não, ó. Água é uma paroxítona terminada em ditongo. Por isso, deve ser acentuado. Área é uma paroxítona terminada em ditongo. Por isso, deve ser acentuado. Todos os paroxítonos terminados em ditongo. Beleza? Você pegou isso aí? Vem comigo. Vamos falar agora. Olha só. Vou falar para vocês agora das regrinhas para acentuar os proparoxítonos. Só que pega o caderno aí que você vai anotar muita coisa agora, tá? Porque a regra dos proparoxítonos é extensa. Certo? Então prepare 2 folhas, porque agora eu vou falar quando é que você vai acentuar as palavras proparoxítono. Oxe, olha aí. Pela sua cara, eu tô vendo, tá dominando tudo aí, ó, que cara de felicidade, tá dominando tudo, muito bem, isso aí, perfeito, certo? Aí o seguinte: se você não assistiu a primeira aula, não consegue identificar uma palavra paroxítona, e já tá aqui. Não venha não, viu? Pode voltar lá pro início, certo? A gente começa do início, beleza? Vem comigo, vamos falar sobre as regras para acentuar os proparoxítonos. É muita coisa, veja, ó. Proparoxítonos. Ei, professor, quais são as regras para acentuar as palavras proparoxítonas? Se prepara, posso? Vou passar aqui a primeira regra. E a única regra tá aqui: todas. Eu disse todas. Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Todas. Ó, por isso, ó.
todas. Né? Eu sei, você é futuro policial, certo? E você que não vai ser policial, vai ser professor, tá? Vai ser um secretário, tá? Mas aqui é para os policiais que você, ó, todas, ei, todas as todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Todas elas. Lembra que eu disse para você o seguinte? Maioria paroxítona. Maioria das palavras da língua portuguesa são palavras paroxítonas, certo? Minoria, tá aqui, ó, proparoxítonas. E além de ser a minoria, essa minoria, todas devem ser acentuadas. Todas elas. Certo? Todas elas. Ó, tônica. Opa, proparoxítona. Obrigatoriamente deve ser acentuada. Obrigatoriamente. Clínica. Opa, proparoxítona. Todas devem ser acentuadas. Proparoxítona. Todas devem ser acentuadas. Todas devem ser todos. Beleza? Lâmpada. Olha, eu tô escrevendo aqui, ó, escrevendo e assim está vendo, né? E eu tô, ó aí. Não, professor, põe aí, né, na tela, põe na tela, né? Corta pra mim, veja aqui, ó, tônica, certo? Clínica, lâmpada. Todas! E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Devem ser acentuadas. Beleza? Tranquilo? Você tá pegando isso aí? Tá pegando? Qualquer dúvida me pergunte, certo? Qualquer dúvida me pergunte. Aí o seguinte... Professor, eu ainda não sei identificar uma palavra oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona e já estou aqui. Pois sai daqui agora. Vai lá para a primeira aula, certo? Vá praticar, vá aprender. Não pule etapa não, ó. Não venha para cá pular etapa não, tá? Não venha não, viu? Não venha não. Vamos aí. Para a gente finalizar essa aula e para respondermos questões... Eu gosto de questões. Vamos falar sobre a regra para acentuar os hiatos. Professor, quando é que eu vou acentuar um hiato? Tá aí, ó, hiato. Veja, formados pelas letras I e U. Regra do hiato se aplica a letra I e U. Regra do hiato se aplica a letra I e U. Regra do hiato se aplica a letra I e U. Regra do hiato se aplica a letra I e U. Regra do hiato se aplica somente às letras I e U. Regra de acentuação do hiato não se aplica a letra A, não se aplica a letra E, não se aplica a letra O. E regra de acentuação do hiato se aplica às letras I e U. Letras I e U, porque é o seguinte, a banca vai dizer que o meu nome, Laécio, Laécio, que se separa assim, ó, Laécio, como paroxítona, né? Eu gosto dela como paroxítona na de tronco. A banca vai dizer o seguinte, ó, que aqui nós temos um hiato. Sim, tem um hiato aí, né? Porque duas vogais estavam juntas e separaram. Aí a banca vai dizer o seguinte, ó, por isso que ela foi acentuada pela regra do hiato. Nunca, jamais, porque isso aqui é um E. Mas o meu professor disse o seguinte, que a regra do hiato só se aplica às letras I e U, I e U, I e U. Somente as letras I e U. Não se aplica a letra E. Não se aplica. Certo? A banca vai dizer o seguinte, ó, que a palavra poético é um hiato. Sim, de fato, é um hiato. Né? Porque olha aqui, ó. Perfeito. Duas vogais que estavam juntas, mas pertencem a sílabas diferentes. Aí a banca é o seguinte, ó.
por isso ela é acentuada, por ser um hiato. Mentira, banca! Conversa, porque o meu querido professor disse o seguinte, ó, que regra do hiato só se aplica a letra I e a letra U. Ei! Letra E não. Letra E não. Beleza? Então isso aqui é um erro, tá? Não vem com essa conversa não, tá? Nem vem com essa conversa, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Agora vamos aqui à regra do hiato. Letra I e U, veja. Sa, I, da, opa, saída, vou separar, ó, sa, I, da, é um hiato formado pela letra I, por isso é acentuado. Beleza? Sa, U, D, opa, saúde, sa, U, D, é um hiato formado pela letra U, por isso que é acentuado. Hiato formado por I, hiato formado por U, por isso que é acentuado. Faísca, fa, is, K, opa, é um hiato formado pela letra I seguido de S. E você sabe que o S ele não fede nem cheira. Ei, o S não fede nem cheira. 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 O S não fede nem cheira, tá? Vou até desenhar para você aqui um nariz. Pra você perceber que o S não fede. O S não fede nem cheira. O S não fede nem cheira. Beleza? Não fede nem cheira. Né? Já é um S aqui, ó. Tá vendo o S? Aqui é um S que não fede nem cheira. Beleza? Veja o seguinte, veja o seguinte. Agora veja, ó, veja. Veja. O hiato, olha só. Então, o hiato, para ele ser acentuado, tem de ser um hiato formado pela letra I e pela regra do hiato. Quando o hiato é formado pela letra I ou a letra U, seguido ou não de S. Ei, seguido ou não de S. Ei, seguido ou não de S. Porque o S, ele não fede nem cheira. O S 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 não fede nem cheira. Beleza? Agora veja, se for outra letra que estiver acompanhando o hiato, aí não pode ter acento, beleza? Por exemplo, a palavra ruim. Ruim. Ruim é hiato. Vamos ver. Ó, ruim, ó. Ruim. Veja o seguinte. Ruim é um hiato. Um hiato formado pela letra I. Só que é o seguinte, que esse I está seguido de M. O M, ele fede. O M, ele cheira. Então aqui não pode ter acento, não. Certo? O hiato só vai ter acento se for um hiato seguido por um hiato formado pela letra I ou U seguido ou não de S. Porque o S não fede nem cheira. Certo? Juiz. Juiz. Vamos separar? Juiz. Vê o seguinte. Juiz tem um hiato, só que é um hiato seguido pela letra Z. Ei, o Z fede cheira. Z fede cheira. M fede cheira. M fede cheira. R fede cheira. R fede cheira. L fede cheira. L fede cheira. M fede cheira. N fede cheira. O I não fede nem cheira. O S não, o S. O S não fede nem cheira. O S não fede nem cheira. R fede cheira. R fede cheira. O S não fede nem cheira. O S não fede nem cheira. Beleza? O S não fede nem cheira. Para finalizarmos. Ah, professor, você vai finalizar? Agora eu vou. Agora eu vou o seguinte. Eu vou te passar duas exceções a essa regra. Certo? Veja a exceção do seguinte, ó. Eu vou escrever. Eu vou escrever para você decorar isso aqui. É um canetão preto aqui. É o seguinte, quando isso aqui, ó. Quando I ou U, ó. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou escrever isso aqui. Vou escrever assim, ó. Ditongo antes, vírgula, depois NH, ditongo antes, vírgula, depois NH,
certo? Eu vou tirar essa vírgula daqui, vou colocar um E, né? Pra gente somar isso aí, certo? Então veja o seguinte, ó. Ditongo antes e depois NH, ditongo antes e depois NH, você não pode acentuar. EI, ditongo antes e depois NH, você não pode acentuar. Ditongo antes e depois NH, você não pode acentuar. Ditongo antes e depois NH, você não pode acentuar. Ditongo antes e depois NH, você não pode... Vê o seguinte. Quando o hiato formado pela letra I ou a letra U, pega essa regra aqui, certo? Olha o seguinte, ó. Quando o hiato formado pela letra I ou letra U apresentar um ditongo antes dele, ou então depois um NH, você não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, não pode acentuar. Esse ditongo antes, quando o hiato estiver na posição de paroxítona, geralmente no meio ali da palavra, tá? Vem comigo, vamos aqui, vem comigo. Ó, veja o seguinte. A palavra feiura, feiura. Vamos separar a feiura? Vamos aqui, ó. Ó, vou separar a feiura. Feiura. Antigamente, feiura tinha um acento. E quando a feiura era bem acentuada, uma feiura muito perceptível, o acento era maior, né? Brincadeira, o acento era sempre do mesmo tamanho, tá? Do mesmo tamanho. Aí veja, antigamente feiura tinha acento, beleza? Mas perceba o seguinte, nós temos um hiato aqui, ó o hiato. E antes desse ato, você tem um ditongo. Aí perceba o seguinte, que esse ato está na posição de paroxítona, quer ver? Oxítona, paroxítona. Esse ato está no meio, na posição de paroxítona, certo? Quando esse ato estiver na posição de paroxítona, quando esse ato estiver no meio da palavra, esse ato formado pela letra I ou letra U, e antes você tiver um ditongo antes, depois NH, você não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, você não pode acentuar. Vamos até um rostinho aqui, ó, que bacana. Ditongo antes, depois NH, você não pode acentuar. Baiuca, perceba o seguinte, baiu, ó, isso aqui é um hiato, ó, veja, perceba o seguinte, que tem um hiato, e esse hiato está na posição no meio da palavra, certo? Na posição de paroxítona. Então perceba o seguinte, antes desse hiato, você tem um ditongo antes, depois NH, não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, se tiver ditongo antes, você não pode acentuar. Beleza? Agora veja. Maninha. Vamos separar a maninha? Vamos. Ó. Maninha. Maninha tem um hiato. Não tem? Tem. Hiato formado pela letra I. Só que depois desse I tem NH. Ditongo antes, depois NH. Você não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, você não pode acentuar. EI, ditongo antes, depois NH, não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, não pode acentuar. Ditongo antes, depois NH, não pode acentuar. Pode não, certo? Não pode. Deus é poderoso, tá? Deus é grande, Deus é bom, que Deus vos abençoe, certo? Então vamos aí até a próxima aula, a última da situação gráfica, tá? Aguardo você, vamos juntos, valeu, até mais.